irmãos, vamos dar início então ao nosso culto com a leitura do Salmo 8. Livro de Salmos número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o vistes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos fazer uma oração, então. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de nos trazer até aqui para glorificar o teu nome, pois o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Que venhamos, Senhor, a prestar louvores a Ti, Senhor, nesse dia, em comunhão, pois essa é a Tua vontade. Que Teu nome seja exaltado, Senhor, nesse dia, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos cantar ao Senhor. Todos
a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Podem sentar, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje, domingo, dia do Senhor, para juntos, glorificar o Senhor, exaltar o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 3. E hoje nós vamos trabalhar um texto sobre as duas testemunhas mártires. E nós estamos vendo o Apocalipse e a sua relevância para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e como ele, mal interpretado, ele provoca grandes estragos na vida, na mente das pessoas e na maneira das pessoas viverem também. Vamos ler o texto então, Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esse tempo, 1260 dias, é um tempo simbólico, é um tempo que não tem um significado literal, porque todo o Apocalipse ele é simbólico. Então é um tempo que não são 7 anos, não são 7 anos, que é um tempo um tempo divino, um tempo profético, um tempo completo, mas é um tempo indefinido, mas é um tempo que não dura muito,
né? Esse é o sentido. Que profetizem vestido de pano de saco, que era a veste dos profetas, né? Sem ser nos palácios, né? São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, símbolos do judaísmo, símbolo tanto as oliveiras, que é um símbolo do judaísmo, quanto os candeeiros, como nós já temos visto, é símbolo do judaísmo antigo. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ou seja, essas duas testemunhas, elas têm o juízo, elas anunciam o juízo de Deus. A alma que viver, a alma que ouvir a palavra, né, aquele que crê viverá. Era a promessa do Antigo Testamento. O obediente vive, o desobediente morre. Assim será no dia do juízo, né? Assim, isso aqui aponta para o dia do juízo, quando aqueles que foram obedientes à palavra serão declarados absolvidos, porque não serão julgados, já foram julgados na cruz, e os que forem condenados sofrerão o dano da segunda morte. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Elias fez isso, né? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso aconteceu no Egito. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Aconteceu com Moisés, os profetas anunciaram isso. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ou seja, aqui está falando do judaísmo, da lei, né, dos profetas, do judaísmo antigo, da antiga aliança. Quando tiverem concluído o testemunho, quando tiverem concluído a missão, quando tiverem concluído o testemunho deles, a besta que surge do abismo, que é o diabo, que é Satanás, que vem do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Isso aconteceu, né, quando Jerusalém foi destruída. Isso aconteceu. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Poderia ser Jerusalém, mas é o mundo, né? O mundo caótico, é o mundo pecaminoso, o mundo todo é Egito, o mundo todo é Babilônia, o mundo todo é Sodoma, cada vez mais até o final dos tempos, ou até o fim, né, dos tempos. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, o mundo inteiro vê o que acontece em Jerusalém, com o judaísmo crucificando Jesus, a lei e os profetas tendo seu cumprimento, e não deixam ser sepultado, ou seja, eles ficam no mundo. A presença deles, a mensagem deles, tudo aquilo que aconteceu até o último dia. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O mundo todo ficou feliz, por outro lado, né? Fica feliz quando, tanto antigamente os judeus eram perseguidos, os israelitas eram perseguidos, porque tanto o judaísmo, meus irmãos, a proclamação da lei, dos profetas, como o cristianismo ofendem o mundo, ofendem a cultura do mundo, ofendem aquilo que o mundo quer fazer. E cada vez mais, tanto os 10 mandamentos são rejeitados, o cristianismo é rejeitado, e até mesmo os valores, a lei judaica são rejeitados e ridicularizados de uma forma grandiosa. Hoje, por exemplo, a gente falar que a ideia de casamento, por exemplo, da Bíblia, é uma coisa muito caótica, né? Dizer que o marido é cabeça do lar, é líder da casa, que a mulher é submissa ao marido, que a mulher, né? E que o pessoal também não entende o que é a submissão, acha que uma obediência cega ao marido, que o marido é o chefe da mulher. O marido só é o dono da mulher, mas não é o chefe, né? Como eu falei outro dia. E aí essa semana, né, deu toda uma polêmica por causa de até eu perguntei, né, pessoal, esse cara é bem conhecido, até perguntei, padre, sabe, tem uma polêmica essa semana aí, daquele ator da Globo, um bem bonitinho, o Caio Castro, né?
Então ele é bem conhecido por aí, né? E aí ele deu uma entrevista dizendo que sobre pagar conta, né? Sobre o homem tem que pagar conta, e que ele não tem que pagar conta, e que ele não tem que se sentir sustentando mulher, essas coisas todas. E muita gente aplaude, esses outros não. Então é uma polêmica totalmente desnecessária. O homem, o marido verdadeiro, que nós ensinamos é aquele que imita Cristo. Ele não manda na mulher, ele não maltrata a mulher, aliás, a gente ensina, né, que marido nenhum pode estar autorizado a gritar com a mulher. O marido cristão não grita com a mulher, né? Não grita, ele não xinga, ele não diz palavrão, ele não ofende, ele não agride. O marido cristão protege. Então, mas o mundo é contra isso. Eles acham que agora, por exemplo, surgiu essa questão aí da varíola do macaco, né? E a ONU, ela recomendou, né, aos homens gays, né, homossexuais, por exemplo, que diminuam seus parceiros. Foi uma recomendação normal. Só que a comunidade ficou extremamente ofendida, né? É uma nova perseguição moral. Não é perseguição moral, é uma recomendação para todo mundo. E nós, bíblicos, nós falamos o seguinte: seja homos ou héteros, não é correto ter vários parceiros. Não é correto, seja héteros ou seja homos, não é correto, é contra a natureza, é contra a lei, é contra Deus. Tanto homos quanto héteros, meus irmãos, devem ser, é bíblico, é natural, é correto, é moral, é limpo, é puro, ter o menos parceiro possível. E nós ensinamos a monogamia, né? Que o casal seja exclusivamente um do outro, simplesmente assim. Simplesmente assim. Por quê? Porque a infidelidade, meus irmãos, ela é danosa, não apenas porque é contra os mandamentos, mas é fisicamente danosa, espiritualmente danosa, emocionalmente danosa. Por isso nós ensinamos monogamia, fidelidade e sexo apenas no casamento, exclusividade do casamento. E mesmo assim, com todo o respeito, com toda a pureza, com toda a gentileza por parte do homem, e jamais o homem agredir, violar a pureza, a moral, o senso de limpeza da mulher. É isso que nós ensinamos, e é isso que nós vamos ensinar para sempre, que o sexo é para os casados. Então, meus irmãos, o mundo se alegra e se alegrou com o que aconteceu em Jerusalém. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vinda da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Ou seja, quando o judaísmo se uniu para matar Jesus, e Jesus morreu, o judaísmo foi julgado, e parecia que e Deus julgou, no caso, o judaísmo também, da época. E só que depois de 3 dias e meio, né, depois de 3 dias, tudo voltou, não voltou ao normal, mas a lei de Deus, ela sobreviveu ao juízo, porque Deus agora, ele traz o evangelho ao mundo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Passou o 2º ai, eis que vem, sem demora, o 3º ai. Irmãos, as 2 testemunhas quem eram? Eu tenho feito aqui todos os domingos um resumo de algumas posições. Alguns entendem que essas 2 testemunhas eram Moisés e Elias, porque eles visitaram Jesus, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas.
e tem sentido. Moisés viria ao mundo de novo e Elias viria ao mundo de novo. Alguns dizem que Moisés e Elias, porque Moisés não teria morrido, porque não acharam o corpo dele, e Elias porque foi elevado aos céus. Mas a Bíblia claramente nega isso, dizendo que Moisés morreu. Em Josué capítulo 1 diz: Moisés, o meu servo, Deus disse para Josué: o meu servo morreu, agora é contigo, parafraseando o texto. Elias subiu ao céu com um redemoinho, ele foi arrebatado, né? Ele estava caminhando junto com Eliseu, veio uma carruagem de fogo, né, com anjos, e levaram Elias. Obviamente que essa carruagem de fogo é uma maneira da pessoa que testemunhou aquilo, no caso Eliseu e os outros discípulos, né, que veio um anjo, alguma coisa iluminar, uma luz, né, e levou Elias para o céu. Não necessariamente uma carruagem com cavalos veio descendo, né, e pegou Elias ali e voltou com a carruagem com os cavalos. Não, é uma imagem, né, uma imagem que a pessoa trouxe ali e disse: uma carruagem de fogo, porque veio uma luz, uma luz envolveu Elias, e Elias então foi elevado aos céus. A carruagem é uma maneira de falar, olha, parecia uma carruagem, mas alguns já acham tudo literal, né? Tudo assim, não está escrito lá, está escrito, né, que Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, na linguagem bíblica, obviamente, né? Outro diz que é Elias e Enoque e Elias, por quê? Porque Enoque não morreu, né? Se não teve morte, morrida nem matada, né? Ele foi também elevado aos céus. E Elias, como eu falei, ele foi elevado ao céu sem experimentar morte, morrida ou matada. O que acontece? Para alguns, os futuristas, eles dizem que vai vir um tempo, daqui uns dias, né, que vai vir o anticristo. O anticristo os judeus vão reconstruir o templo de Jerusalém, e o anticristo vai sentar-se no templo de Jerusalém, e o anticristo vai ter um falso profeta que vai fazer sinais, e duas testemunhas vão pregar na praça de Jerusalém. Uns dizem que é Elias que vai voltar e Moisés, outros dizem que é Enoque, porque eles não morreram, tem que morrer. Então eles dizem o seguinte, que Elias e Enoque e Elias, eles vão aparecer daqui uns dias em Jerusalém, lá na praça central de Jerusalém, e eles vão começar a pregar, só que o anticristo vai matar eles vão ficar estirados lá por... outro dia eu vi o Feliciano, né? Feliciano, não vou falar mal do Feliciano, que é irmão, né? Mas, e muita gente gosta, mas ele estava pregando exatamente isso, que vai vir, né? Eu fico com uma vergonha terrível, só que eu fico com vergonha. Quando alguém prega isso, eu fico com vergonha, porque é uma burrice gigantesca, sem tamanho, muita gente acredita, mas olha só o absurdo da ideia deles, que essas duas testemunhas, que provavelmente seriam Enoque e Elias, eles vão aparecer em Jerusalém, daqui uns dias, eles vão pregar lá, eles vão ser mortos, né, pela polícia secreta lá do anticristo, e vão ser estendidos na praça de Jerusalém, eles vão ficar lá estendidos por 3 dias e meio, mas daí depois de 3 dias e meio eles vão se levantar e vão subir ao céu. Por quê? Porque Elias e Enoque, né, no caso, seria eles não morreram, tem que morrer, então por isso eles voltam para morrer. É uma coisa meio louca, né, meio louca assim, eu fico até meio constrangido de falar essas coisas aqui, porque... quem vê no YouTube, por exemplo, pode daqui um tempo, né, daqui uns anos, vamos dizer que eu acredito nisso. Não acredito nisso, meus irmãos, porque não é isso que o texto está falando. Isso é um negócio muito louco, muito absurdo. Tá? Não é assim. As duas testemunhas, alguns acham que foram profetas que morreram na destruição de Jerusalém, os preteristas na destruição de Jerusalém, lá no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e incendiada. Também não. Outros acham que é simbólico, que é a lei e os profetas, né, que são mortos, que são extintos. Mas, meus irmãos, o que são, né, essas duas testemunhas? São simbólicos. E elas falam aquilo que eu tenho falado da transição do judaísmo para o cristianismo, da transição da lei e os profetas para o evangelho. É a lei e os profetas que morrem em Jerusalém, meus irmãos, na morte de Cristo. As duas testemunhas, a lei e os profetas que morrem simbolicamente em Jerusalém para ressuscitar, ou seja, para ganhar um novo sentido.
a lei e os profetas morrem em Jerusalém, na morte de Cristo, são chamados aos céus, ou seja, o evangelho vem dos céus por meio de Jesus, porque a lei era humana, a lei foi dada no monte Sinai, ela veio da terra, Deus escreveu, mas em pedras humanas. O evangelho vem dos céus com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser pregado, é uma mensagem não literal como a lei, mas é uma mensagem espiritual. A lei não é mais escrita agora em pedras como a de Moisés, mas é escrita nos corações. E elas, sendo chamadas aos céus, numa nuvem, e os seus inimigos a contemplam, significa que a partir de agora, o evangelho é uma mensagem celestial. Nada mais, nada menos. Ou seja, a lei e os profetas agora deixam de ser exclusivos dos judeus, porque eles morrem no julgamento de Deus na cidade santa. Esse é o sentido do tremor, das mortes, simbolizando o juízo de Deus. Porque sempre que há juízo de Deus, naquele mundo antigo, havia a destruição de uma cultura. Eu já preguei isso quando falamos sobre Abacuque. Então, aquela cultura antiga, ela morre. O mundo antigo, meus irmãos, morre com a destruição de Jerusalém, no ano 70. O mundo antigo morre. A partir dali nasce um novo mundo. Aquela era antiga, com tudo que ela representava, morreu. A partir de agora, a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a partir da destruição de Jerusalém, a catástrofe final, o maior símbolo do juízo final foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Ali foi destruído o mundo antigo, ali foi destruído tudo que o judaísmo representava, e ali, a partir dali, o mundo passou a ser do Senhor Jesus Cristo. O mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo, e ele está sendo preparado para ser transformado em novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá mais o pecado. Mas para que isso aconteça, é necessário que esse mundo seja incendiado. Esse mundo pegue fogo, esse mundo, e a Bíblia diz que este mundo, ele está, assim como o mundo antigo estava reservado para o juízo, e ele aconteceu na destruição de Jerusalém, este novo mundo que nós estamos vivendo, que começou a existir a partir da destruição de Jerusalém, meus irmãos, ele também está reservado para o fogo. Este mundo vai pegar fogo. E quando era criança, na igreja, nós cantávamos, né? Quando essa terra pegar fogo, aonde é que você vai ficar? Não haverá nem raiz nem ramo, aonde é que você vai ficar? E é por isso que até hoje, isso é ensinado por muita gente, e até hoje tem gente que vive o Apocalipse, né, com essa ideia: o mundo vai pegar fogo, vai vir o anticristo, vai vir um tempo em que o anticristo vai perseguir todo mundo. E isso não é de agora. Quando eu era um adolescente ou pós-adolescente na igreja, tinha alguns irmãos que iam para o mato lá aprender a catar raiz, a catar ramos, porque viriam uns dias em que não haveria o que comer, então eles não morreriam de fome, né? Porque eles iriam lá para o mato e lá eles se viravam, como se mato escondesse alguém de anticristo. Se realmente viesse a existir um anticristo, como o pessoal está dizendo, não adianta se esconder em lugar nenhum, não adianta se esconder num apartamento, num porão, no mato, numa chácara, num sítio, numa fazenda, no alto do monte, numa caverna. Não vai resolver, porque esse imaginário, né, tem vários filmes também de Hollywood lá que temendo a catástrofe, as pessoas constroem cavernas, né, apartamentos subterrâneos. Agora eu ouvi falar aí, né, eu vi uma reportagem outro dia que a Ludmilla, uma dessas cantoras pops aí, né, como faz muita festa na mansão lá, os vizinhos reclamam, então ela fez um apartamento, uma casa subterrânea para fazer festa, para não perturbar os vizinhos. Tem gente que constrói uma casa subterrânea para se proteger do anticristo, das catástrofes, da bomba nuclear, e por aí vai. Lá nos Estados Unidos, em locais não é de furacão, como é que é esses redemoinhos? Tornados. A maioria das casas tem uma peça, né, embaixo da casa subterrânea, assim, para se proteger. E as casas já são feitas de madeiras para serem destruídas.
construir mais rápido depois também, para não ter tanto entulho. Então as casas naquela região, a maioria são de madeira justamente para isso. Mas as duas testemunhas, meus irmãos, não tem nada a ver com o futuro, elas são do passado. O testemunho do Evangelho, de como o Evangelho chegou até nós. Mas a morte das duas testemunhas, a lei e os profetas, ganham a vida celestial. É o Evangelho que salva. Mas o Evangelho, ao mesmo tempo que salva, traz juízo definitivo sobre os pecadores. É por isso que aqui diz assim, ó, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subir para aqui. É tudo simbólico, é tudo uma figura do que aconteceu na realidade. E naquela hora, os seus inimigos a contemplaram, subiu no céu como uma nuvem. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, falando do que aconteceu com Jerusalém. O juízo divino que aconteceu naquela época, e que isso possibilitou, meus irmãos, duas coisas. Primeiro, que os israelitas, os judeus, se espalharam pelo mundo todo, para que eles não fossem destruídos, porque se eles ficassem ali, Jesus tinha dito, quando vocês virem o abominável da desolação, e Jerusalém estiver cercado, fujam para os montes. Fujam para os montes. Quem estiver já fora de casa, não volte para pegar nada. Quem estiver no telhado, já aproveita e foge. E ele disse, ore para que a fuga de vocês, Jesus falou em Mateus 24, ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. E ai das que estiverem grávidas naqueles dias, porque os dias serão difíceis, serão trabalhosos. Aí o pessoal vem e acha que isso aí vai acontecer. Não, isso aí já aconteceu. Outro dia eu vi alguém pregando também, Feliciano também, né? Pregando que, ai das grávidas, e porque na volta de Jesus, as grávidas que não subiram no arrebatamento, como as crianças são salvas, o que vai acontecer? Deus vai fazer as mulheres abortarem, né, os filhos, e levarão os filhos e elas ficarão lá, né? Aí eu fico, esse pessoal acha que é louco, esse pessoal acha que é doido, esse pessoal é sem noção. E olhe para que a fuga não aconteça no inverno, olhe para que o anticristo não persiga vocês no inverno. Irmãos, tudo isso aqui, Jesus estava advertindo os judeus, e muitos fizeram isso. Quando os exércitos romanos, chefiado pelo general Tito, depois imperador por alguns dias, cercou Jerusalém, como era a lei da época, mulheres, crianças, idosos, doentes, podiam sair da cidade, tinha um prazo para sair da cidade. Era uma espécie de acordo que eles tinham, né? Antes dos exércitos invadirem, e os romanos eram muito organizados, tinham direito e tinham a lei, eles disseram, olha, vocês têm tantas horas ou para se render, para se entregar, paguem o tributo, se entreguem ou fujam, vocês têm tantas horas. E aqueles que não fugiam, eles eram massacrados, incendiados, as mulheres estupradas, as crianças mortas, as mais saudáveis eram tomadas como escravos, os homens fortes eram levados como escravos. Eles castravam os caras para não pegar a mulher deles depois, mas eles tornavam eles escravos, né? Foi isso que aconteceu com Daniel, com os Sadraque, Mesaque e Abednego, aconteceu exatamente isso. Eles pegavam os caras, né? Porque eles não eram loucos também de pegar jovens lá, bonitos, fortes, e levar, aí eles iam lá e pegar a mulher dos caras. Não, então eles castravam eles e tornavam-se eunucos, né? Do palácio. Só que aqueles que não saíram, e os judeus, eles eram muito guerreiros, eles eram muito defender o templo, a cidade, e eles ficaram, boa parte dos judeus ficaram em Jerusalém, lá naquele tempo, mas eles tiraram as grávidas, tiraram as crianças, tiraram os idosos, e ficaram os guerreiros. Eles foram casar, outras famílias ficaram também, e eles foram extremamente massacrados, e o templo foi totalmente incendiado, a cidade foi totalmente incendiada, e ali se cumpriu o dia do Senhor, o juízo divino caiu sobre o mundo. E aquela crueldade toda, eu já falei isso várias vezes, é motivo de juízo até o final dos tempos, meus irmãos. E aí surge agora no século XX, a Segunda Guerra Mundial, onde de novo os judeus são pegos, né? E a lição que os judeus eles se espalharam pelo mundo esse tempo todo, e assim sobreviveram na Rússia, por muito tempo na Polônia, né? No Egito,
no Irã, até hoje tem comunidades judaicas grandes por lá, mas muitos deles voltaram para reconstruir a terra de Israel. Irmãos, todo mundo sabe que é uma questão de tempo, né? Para que... porque Israel é muito odiado. Israel é muito odiado, é um povo que vive, né? Até tem muita essa polêmica aí dos palestinos contra os judeus, né? Até eles dizem o seguinte, alguém disse, né? Um dos primeiros ministros, não sei se foi a Golda Meir ou algum dos Moshe por lá, disse, né? Se desarmarem os palestinos, os judeus terão paz. Mas se desarmarem os judeus serão exterminados. Essa é a verdade. E é verdade. Porque o judeu, meus irmãos, é o único país que tem democracia em todo o Oriente Médio. É o único que tem democracia, que tem eleições. Os outros países todos são teocracias, e todos eles têm seus ditadores, seus regimes totalitaristas, e veja que eu não sou pró-Israel, assim, de bandeira, de achar que eles são o povo de Deus, de achar que são escolhidos, só estou falando fatos aqui, históricos no caso. Não estou defendendo, porque eu não sou pró, tudo que eles fazem, tem que defender, porque não sou, e todo mundo sabe disso também, mas é uma verdade. É o único país democrático lá do Oriente Médio, é o único país onde tem liberdade, onde pode turista assim e vão ser protegidos, o único país onde pode ter todas as religiões, inclusive muçulmanos. Os países muçulmanos, católicos, evangélicos são proibidos. Israel, muçulmanos são permitidos, inclusive eles fazem parte da comunidade, tem até um templo grandão lá em Jerusalém. Tem cidades muçulmanas que o próprio Israel protege, mas tem os palestinos, os revolucionários, né, que não são todos, é uma parte deles que de vez em quando lança bomba para cá e fica aquelas guerrinhas para cá, para lá, morre 2, 3 aqui, morre 4, 5 lá, morre 500 aqui, 500 já faz muitos anos que não morre, mas faz parte, né, agora, faz parte dessa briga deles que não é nova, isso vem desde o tempo de Abraão. Não é uma briga nova de palestinos, porque todo mundo sabe que a palavra palestinos, né, ou Palestina, vem do termo antigo, filisteus. Palestina significa terra dos filisteus. E aí, meus irmãos, mas é uma questão de tempo, todo mundo sabe disso, para o Estado de Israel ser atacado pelo mundo. Isso sim, isso eu acredito, porque está muito claro. Por exemplo, o mundo todo quer exterminar 2 países, o resto do mundo no caso, Estados Unidos e Israel. É uma verdade. Por outro lado, o mundo todo gostaria que fosse exterminado Coreia do Norte, alguns países árabes lá também, né? Então, faz parte da geo-ignorância do mundo, da geo-intolerância do mundo. É o pecado. E é justamente, meus irmãos, por causa dessa geo-ignorância de um país querer destruir o outro, e por isso fazer guerras onde só inocentes, só a população civil sofre, os presidentes, os generais, os ministros, eles são muito bem protegidos, muito bem alimentados, protegidos com seguranças. No tempo de guerra eles ficam em bunkers, todos os presidentes têm os seus bunkers, e a população normal fica à mercê desse pecado da humanidade. Enquanto isso, paralelamente, vai acontecendo os estupros, as pessoas vão morrendo de fome, tudo que é tipo de doença, enquanto a corrupção vai aumentando no mundo todo, mais gente vai morrendo, mais gente vai passando fome, mais gente vai adoecendo.
porque os dinheiros para a saúde, para a alimentação vão sendo desviados por todo mundo. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o Evangelho e a lei, elas são corpos estranhos no mundo. Por quê? Porque a lei, meus irmãos, sempre ensinou, se vocês pegarem os 10 mandamentos, eu acho o texto mais perfeito do mundo. Os 10 mandamentos, meus irmãos, é a coisa mais perfeita que existe no mundo. Como que as pessoas não amam os 10 mandamentos? Como que as pessoas não recitam os 10 mandamentos? Como que as pessoas não falam os 10 mandamentos todos os dias? Como se é um mandamento, se é lei? E as pessoas dizem, mas Jesus não transformou só em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Sim, mas quando Jesus disse isso, os judeus que ouviam lá, os israelitas que ouviam lá, entenderam. Amar a Deus significa não ter outro Deus diante do Senhor, somente a Deus adorar, não tomar o nome do Senhor em vão, não ter ídolos para colocar no lugar de Deus, ter um dia de culto ao Senhor, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, ou seja, ser fiel ao casamento. Irmãos, uma glória, não sei porque o mundo é tão promíscuo, uma tanta promiscuidade. Como é lindo a monogamia, meus irmãos, como é lindo o casamento, como é lindo um homem ser fiel à esposa. Aí voltando à ordem, né, da OMS semana passada, alguns artigos dizem, a OMS não tem nada que falar isso de diminuir parceiros, porque todo mundo devia ter liberdade de fazer o que quiser. Sim, e nessa liberdade de fazer o que quiser, o mundo morre, as pessoas morrem. Então a monogamia, meus irmãos, a fidelidade que está lá no mandamento, é algo superior, algo extraordinário, uma invenção divina maravilhosa. Monogamia, a fidelidade, a ter uma pessoa só para amar, para fazer sexo, para curtir, para proteger, é a glória, meus irmãos. Não falar mal de ninguém, não desejar a mulher do próximo, não desejar nada do próximo. Irmãos, os 10 mandamentos, né, eles são, como que as pessoas não amam isso, não roubar, não furtar, né, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não ter ídolos, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, ter um dia de culto, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não furtar, não falar mal do próximo, não invejar, não desejar as coisas do próximo. É o texto mais perfeito que pode existir no mundo, meus irmãos. Mas o mundo odeia essas coisas. Por quê? Porque o mundo quer a sacanagem, a libertinagem. E por isso que o mundo odeia. Então o mundo teme. Quando a lei que era para os judeus se transformou em evangelho, aí foi o terror para Satanás. Irmãos, aí os poderes do inferno, né, olha só, naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodos aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, muita gente, né, passa a partir de agora, uns a odiar o evangelho, outros a amar o evangelho. Por quê? Porque a lei e os profetas passaram, mas se transformaram no evangelho. Porque nós estamos aqui hoje, pessoas do evangelho, falando na glória da lei e dos profetas. Só que isso traz ao mesmo tempo terror ao mundo. Por quê? E terror ao inferno, porque quando era só para os judeus, era aquele grupinho lá, aquelas tribos quase que insignificantes à luz do contexto geral do mundo. Ali tinha os 10 mandamentos, ali tinha a lei, mas quando se transforma no evangelho, aquela mensagem dos mandamentos, ela passa a ser pregada pelo mundo todo. Esse é o sentido das duas testemunhas. Não são pessoas do futuro, mas é a glória do que aconteceu com o plano de Deus, que transformou a lei e os profetas que foram mortos, julgados, mas voltou à vida
por meio do evangelho que hoje é pregado ao mundo todo. Amém? Então, meus irmãos, quando vocês ouvirem falar em 2 testemunhas, não, talvez, não sei se alguém aqui viu a novela da Record, lá do Apocalipse, lá as 2 testemunhas são literais, Moisés e Elias pregando lá em Jerusalém, são mortos, depois ressuscitam e sobem aos céus. Irmãos, isso é uma ficção muito chinelona, porque não é assim. Ou para quem viu Deixados para Trás, né, a famosa série de livros, depois de filmes também, é uma ficção muito chinelona. E muito pobre, meus irmãos. Veja a riqueza do que eu estou falando para vocês aqui hoje. Transformou o Apocalipse em uma ficção futura, é uma pobreza gigantesca. Limita. É por isso que as pessoas não acreditam, né, na volta. Aliás, é meio estranho, porque elas dizem, Jesus está voltando. Como assim Jesus está voltando? E aí eles começam a dizer, mas tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Aí ficam tensas, né, olhando onde é que estão os sinais se cumprindo. Isso, meus irmãos, eu já estou com 56 anos, para 57, acho que é isso, 57, agora em setembro. Isso desde que me converti era assim. Aliás, eu era criança e o pessoal já dava as profecias à tardinha, quando o céu ficava vermelho. Eu lembro, meus irmãos, por causa dessa religiosidade tóxica, ignorante, a gente corria para casa, porque pensava que o mundo estava acabando porque o céu ficou vermelho. Sinal da volta de Jesus. Eu lembro quando, em 1989, quando o muro de Berlim foi derrubado, nossa, as mensagens nas igrejas, e eu vivi isso, né, era o seguinte: Jesus está voltando porque a Bíblia diz que quando falarem de paz, virá destruição. E todo mundo esperava naquela época que haveria a guerra mundial e o mundo seria destruído. E graças a Deus a destruição do muro foi benéfica para o mundo todo até hoje. E não houve destruição nenhuma, não houve apocalipse nenhum, e não houve o fim do mundo também. Cada novo episódio, esse pessoal fica mais surtado. Aí quando as Torres Gêmeas foram atacadas, o mundo vai acabar amanhã. Tanto que as igrejas americanas lá lotaram Nova York, né? Por exemplo, surgiu igrejas, 2 das maiores igrejas de Nova York, lá a igreja do Tim Keller e a do falecido David Wilkerson, elas cresceram muito naqueles dias por causa disso. O pessoal correu para as igrejas. E elas, 2 igrejas do centro, as mais conhecidas, tinha mais umas 2 ou 3 lá também, cresceram muito. Por quê? Porque eles esperavam que o mundo fosse acabar. Aí agora nós temos, né, quando veio aí a pandemia do coronavírus, eu que acompanho o mundo igrejeiro, evangeliquez, irmãos, é o caos. A vacina, por exemplo, eu conheço umas 10 pessoas que juram, que têm certeza que a vacina colocou a marca da besta, né? o chip dentro das pessoas. Aí o pessoal começou a fazer teste de moeda, né, no braço. Olha só, a gente fez realmente, e realmente prende, né? Só dá uma olhadinha na moeda ali, o braço está meio úmido, a moeda fica presa ali. Na testa também, olha a marca da besta, é a marca da besta. Irmãos, eu não duvido, eu não sou tão ingênuo assim também a acreditar que não existe nada por trás das coisas. Não, pode ser que exista sim algumas coisas que a gente nem entenda, nem saiba, planos governamentais, porque desde do Pink e o Cérebro, né, o Pink e o Cérebro já diziam, alguém sempre quer dominar o mundo, né? Nunca consegue, mas alguém sempre quer dominar o mundo. Sempre quer dominar o mundo. Eu quero dominar o mundo? O que os outros vão querer?
um pastor insignificante à luz de todo mundo aí. Eu gosto de dominar o mundo, eu sempre estou com um plano, hoje eu vou dominar o mundo. E agora eu decidi, eu vou dominar o mundo a partir do Instagram. Se eu tenho esse plano, imagina governos poderosos, né, milionários, bilionários, tem. Então, óbvio que pode haver alguma coisa na vacina? Pode. Acho que não, mas pode, claro que pode. Porque o mundo é mau, o mundo é pecaminoso. Mas a minha ideia sobre a vacina até agora, olha só, até agora é que minha ideia salva vidas, salvou vidas, tem salvado vidas. É benéfica, é boa, é recomendável. E eu recomendo, meus irmãos, eu continuo recomendando o pessoal a tomar vacina. Porque, pelo que eu vi até agora, pelo que eu entendo, isso é benéfico. Agora, se os governos usam para enriquecer, para ganhar mais dinheiro, também. Mas eu não sou um conspiracionista nem para cá nem para lá. Mas eu sei que o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, meus irmãos. O mundo jaz no maligno. E este mundo está entesourado, como diz a palavra, reservado, guardado para o fogo. E como eu disse antes, muitos fazem disso aí, então, uma neurose de vida. Uma neurose de vida. E vivem tensos, e vivem medrosos, vivem doentes, porque o mundo vai pegar fogo. Mas, meus irmãos, quando vai acontecer isso? No último dia. Mas não vai queimar ninguém. Esse incêndio final do mundo não vai queimar ninguém. Por quê? O que a Bíblia diz? Que no último dia, Deus recolhe todo mundo. Todo mundo. Os vivos serão glorificados e subirão para a glória com Deus. Os vivos que não são salvos serão recolhidos também, como que glorificados também, mas enquanto salvos naquele último dia, quando o mundo pegar fogo, digamos assim, minutos antes do mundo pegar fogo, os salvos serão glorificados e, tipo, no abrir e fechar de olhos, se verão na presença de Deus, como Salvador, como Pai. E aqueles que não são salvos, a mesma coisa, na mesma hora, no abrir e fechar de olhos, se verão diante de Deus, mas como aquele que vai julgá-los pelo pecado do qual eles nunca se arrependeram. E lá, meus irmãos, estarão todos os poderosos da terra. Todos os ímpios. Os estupradores, os infiéis, as adúlteras, os adúlteros, os assassinos, enfim, todos os pecadores que não creram na redenção, que não buscaram a redenção, que não se arrependeram dos seus pecados, estarão lá no dia do juízo. E a terra pega fogo e é transformada então, e é purificada, e surge um novo mundo, novos céus, nova terra, e os salvos serão colocados, né, habitarão nessa nova colônia, né, nesse novo mundo, que vai ser uma grande cidade, e aí a gente não sabe mais nada. Né? Acho que a gente não sabe mais nada, porque se confunde muito, nesse ponto, a igreja com o novo mundo. Mas vai ser uma nova terra, vai ser uma eclesia, né? O mundo vai ser católico, no sentido de ter uma religião universal, um culto universal, todo mundo se alegrando com os mandamentos do Senhor, amando os mandamentos e recitando os 10 mandamentos para sempre, meus irmãos, para sempre. Por que recitando os 10 mandamentos para sempre, meus irmãos? Porque lá, já vou terminar, o não ter outro Deus diante de mim vai ser a mais pura realidade, porque só vai existir Deus. Não vai ter mais de esculturas, por quê? Porque lá só vai existir face a face com Deus. O pessoal não vai procurar expressar sua religiosidade a não ser na presença de Deus. Lá ninguém vai tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor vai ser glorificado para sempre.
Lá vai ser para sempre domingo, vai ser para sempre dia do Senhor, vai ser um domingo eterno, vai ser um dia santo eterno, domingo vai se tornar eterno lá, porque para sempre se recordará da ressurreição do Senhor, para sempre as pessoas glorificarão ao Senhor Jesus Cristo, porque lembrarão da sua ressurreição, e foi isso, a sua morte e ressurreição, que os salvou, que os fez habitantes do novo mundo. Lá, pai e mãe serão honrados para sempre, que lá não vai haver criança abandonada, lá não vai existir aborto, lá não vai existir criança maltratada, lá pais não abusarão dos filhos, filhos não precisam fugir dos pais, lá ninguém vai morrer, porque não vai haver assassinato, não matará, vai se cumprir, porque vamos viver para sempre, não vai haver o pecado, porque é o pecado que leva as pessoas a matarem umas às outras. Lá não vai existir o adultério, porque os casais viverão eternamente. E aqui é um ponto que vocês podem me perguntar, tá, mas lá vai haver casamento? Lá não vai haver cerimônia de casamento, mas vai haver o casamento. Pelo menos é isso que eu acredito. Aí vocês podem botar na conta do herege aí, tá? Não tem problema nenhum, mas lá eu acredito que os casais fiéis aqui, castos aqui, aqueles casais que obedeceram o mandamento em família, eu acredito que viverão juntos para sempre. Agora, os adúlteros, não, esses vão ser felizes, os arrependidos, claro, né, que se arrependeram, que deixaram seu adultério, né, vão viver como seres celestiais, anjos. Vai haver sexo? Acho que não, né, porque sexo é para procriação, é para consolo, é para tudo. Vocês querem saber mais? Se inscrevam no meu curso, né, ou nos meus workshops aí que eu estou dando, né, que vocês vão saber um pouco mais. Mas acredito que os casais, por exemplo, eu e a Adri e os filhos vão ser uma família nos céus. Não vai ter sexo, não vai ter tara, não vai ter maldade, não vai ter nada disso, mas vamos ver como uma família, como seres celestiais num relacionamento perfeito. Eu acredito nisso. E os animais vão juntos? Bom, eu já não sei, né? Não sei. Acho que vai ter animais lá, mas vão ser outros animais, né? Mas a gente vai amar como se fossem os nossos daqui. Lá não vai haver furto, porque todo mundo vai viver em glória. Lá ninguém vai dar falso testemunho contra o próximo, porque todo mundo vai amar intensamente o seu próximo. E lá ninguém vai cobiçar nada do próximo, nem a mulher do próximo, porque vamos viver em glória para sempre lá. Vai ser o domingo eterno e as famílias viverão para sempre os 10 mandamentos. E eu quero, para terminar, meus irmãos, convocar vocês mais uma vez, para serem o povo, as famílias, marido, mulher, filhos dos mandamentos. Maridos e mulheres dos mandamentos, que a casa de vocês seja mandamentos. Meus irmãos, casar é alguma coisa maravilhosa. Por isso que eu recomendo aos jovens que se casem. E aqueles que não casarem, que não quiserem casar, ou não deixar casar, ou não conseguirem casar, sei lá o porquê, né? Que vivam uma vida casta, uma vida de castidade, uma vida de devoção a Deus, se alegrando naquilo que é graça de Deus para os solteiros. E que Deus seja glorificado. Amém? Que Deus seja glorificado. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia e fidelidade. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. Graças a Deus que vocês estão aqui nessa manhã. Esse dia, aos irmãos que estão acompanhando, né, a pregação no YouTube, que Deus abençoe vocês. Se puderem, né, se não puderam vir ao culto por algum motivo, né, de doença ou de viagem, participe da ceia também. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande é
nome exalta, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Graças a Deus. Todos pegaram a ceia, pão. Amém. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Amém. Graças a Deus pela ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela ceia. Obrigado, Senhor, pelo pão. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que aquele que come o teu corpo, bebe o teu sangue, é digno de ti e tem parte contigo. E nós, ao comermos o pão e bebermos do cálice, nós anunciamos que nós cremos na tua morte, declaramos que nós cremos na tua morte, na tua ressurreição, que nos trouxe vida e justificação. Por isso nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Amém. Como, meus irmãos, em nome de Jesus. E bebam o cálice. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus pelo culto de hoje, né? Por vocês que vieram ao culto, que os irmãos que não puderam vir, mas nos acompanham pelo YouTube, que Deus abençoe vocês. Domingo espero vocês aqui, né, no nosso culto, para a glória do Senhor. Vamos encerrar nosso culto agora, e eu peço aos irmãos que fiquem mais 2 ou 3 minutos para os nossos anúncios internos aqui. Em seguida a gente já vai ser dispensado. Senhor, muito obrigado por nosso culto, obrigado por este encontro, pelo nosso culto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.